Boa noite. Vamos esperar um pouquinho mais para poder... Oi, Lucila, boa noite. Para podermos fazer a nossa prece e darmos sequência no estudo de hoje. Oi, Jaque. Bom, acho que podemos começar. Então, vamos lá. Vamos humildemente nos colocarmos em atitude de prece, serenando os nossos corações, tranquilizando as nossas mentes, mentalizando o nosso mentor espiritual, o nosso amigo, irmão e mestre Jesus. Através dos mentores e amigos espirituais que possam se fazer presentes na noite de hoje. Deixemos as coisas da matéria para a matéria. Ao serenar os nossos corações e tranquilizar as nossas mentes, vamos fazer o exercício de esvaziar todas as preocupações, todas as preocupações que estão em nossa mente. Pois só assim conseguiremos, através da oração, nos renovarmos energeticamente e nos conectarmos junto aos amigos espirituais. Peço, Senhor Jesus, que na noite de hoje jamais seja feito de acordo com a nossa vontade, e sim com a necessidade de todos aqueles que aqui se encontram, encarnados ou desencarnados. Vós que disseste, onde houver um ou mais reunido em teu nome, lá estarias. Sê conosco, agora e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, abençoado seja o Senhor, que todo o universo exprime amor, luz, concórdia, esperança e paz. Com a graça de Deus, está iniciado o estudo da noite de hoje. Louvado seja Deus. Bom, estamos chegando em reta final. Hoje é o penúltimo capítulo do livro Transição Planetária. E relembrando um pouquinho do que aconteceu no capítulo anterior, eles tiveram uma reunião numa casa espírita, que não tinha mais nenhuma atividade, então foi quando a casa estava fechada, para entrar num diálogo com as trevas. Então foi marcado como se fosse um encontro por uma possível batalha, e nesse encontro eles perceberam que não era o chefe desta organização que estava lá, e sim um clone que se fez passar por Eliakim. Então, isso causou assim um certo espanto para a própria equipe, que alguns já sabiam, outros não, mas era esperado porque o Eliakim, com medo de um enfrentamento de cara, queria primeiro conhecer as armas do inimigo, então levou esse impostor para lá.
Então, agora no capítulo, cujo título as batalhas difíceis, é o título do capítulo. Eles vão continuar sobre esse assunto, porque eles queriam entender um pouquinho desse processo de mistificação. Então, após essa reunião que teve, o assunto vai em cima disso, que é questionar como é que foi possível esta mistificação. Como é que foi possível eles fazer passar por outro? E por que foi permitido? Então, houve esse tipo de questionamento, e aí o mentor espiritual explica. Pretendendo criar embaraços, o rabino Eliakim cuidou de produzir por ideoplastia e por hipnose, usando o seu assecla, utilizando desse recurso e da autofixação mental do paciente para criar a sua imagem e se fazer apresentar de acordo como ele era. Então, ele usou a ideoplastia, que é uma ideia fixa, tá? Uma ideia fixa dele ficar moldando isso, e através da hipnose, como o perispírito é plasmável, ele conseguiu sugerir isso ao seu asseclo, que é aquele que trabalha dentro da mesma linha, da mesma crença, da mesma religião. Então, ele conseguiu a partir disso. Esse assecla já tinha em si uma arrogância natural. E ele foi preparado, adestrado pelo próprio rabino, para que se pudesse passar pelo sumo sacerdote. Então, houve um trabalho, como se fosse uma encenação. Mas para que essa encenação desse certo, foi criada essa ideia fixa e através da hipnose. A gente viu durante o livro todo que o processo de hipnose, eles transformam em animais, eles subjugam espíritos, então é um recurso muito grande. E ele se valeu e dessa ideoplastia de criar, levando as ideias de como ele era. E demorou na incorporação o tempo necessário para receber a energia positiva do médium e de todos aqueles que se encontravam na reunião. Que foi graças a essa energia saudável do médium que permitiu que eles ficassem um pouco. Mas bastou eles entrarem em discordância, eles entrarem em confronto para que a sua máscara caísse. E ele assumisse a posição a figura de um lobo, através do fenômeno da licantropia. Por quê? Porque enquanto ele estava ali moldado, monitorado pelo próprio Eliakim, lá do seu reduto, monitorando o diálogo, e aproveitando das energias positivas, estava tudo bem. Mas à medida que houve um embate, que foi falado o nome de Jesus, e ele não queria que citasse o nome desse, ele usa um termo que é... Ele quis dizer que é um charlatão, ele quis, mais ou menos não é bem isso, não, ele quis dizer de um, ele quis dizer que era um cara que fazia absurdos. E ele, quando citou Jesus, ele se irritou, e irritado, então ele deixou se mostrar como realmente ele é. Neste momento, então, ele sai correndo para que não fossem descobertos totalmente. Esse tempo e esta situação que aconteceu já foi conhecida pelos próprios benfeitores. Por quê? Pela própria emanação e pelo diálogo pobre. Porque, apesar dele estar hipnotizado, apesar dele estar se mostrando como o próprio Eliakim, eles conheciam e sabiam muito bem quem era o inimigo. E esse tinha uma pobreza de vocabulário. Mas foi permitido, inclusive, para que esta equipe pudesse se beneficiar das energias benéficas,
transfusão de energia, receber essas energias. O tempo foi exatamente o permitido e o necessário para que esse diálogo acontecesse e para que eles se beneficiassem dessa energia. E aí foi questionado se não seria necessário ir então até o encontro de Eliaquim no seu próprio reduto. E aí ele falou que não, ele explica que a organização do mal é administrada, pautada pelas regras do ódio, se encontra muito bem estabelecida, muito bem definida. Então, que agora não era prudente este momento. Era melhor esperar o transcorrer dos dias para ver como que seria e o que iria acontecer a partir deste primeiro contato. E ele também afirma que esta organização iria intensificar as agressões aos servidores do bem. Lembremos que, assim, essa organização mirou e estava buscando os servidores do bem. No caso do livro, eles estão estudando os servidores do espíritas, mas eles imaginam que, a partir desse primeiro diálogo, eles iriam intensificar as suas ações contra os mensageiros do Senhor. De que forma? Trazendo distúrbios psíquicos, emocionais, culminando em violência doméstica, urbana, nacional e internacional. As forças do mal, quando querem e quando têm um objetivo, que é destruir algo, ou combater o bem, elas realmente se formam como uma instituição muitíssimo bem organizada. Então, nesse primeiro contato, talvez tenha despertado mais, incitado mais ainda a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Lembremos que eles estão cobrando uma dívida do passado. São vítimas nossas que voltam buscando justiça, porque sofreram demasiadamente em nome desse Deus, em nome de Jesus. Então, eles vêm nessa busca dessa cobrança. Então, eles julgaram que não era prudente agora ir até o reduto. Então, que era melhor ver como é que ia acontecer, e lembrando que as agressões iriam se intensificar. E olha a proporção: violência doméstica, urbana, nacional e até mesmo internacional. O objetivo deles, ou seja, da equipe da espiritualidade amiga, é diluir os efeitos perniciosos desses voltados para o mal, libertando das malhas obsessivas, diminuindo desta maneira os males que ainda têm lugar na nossa sociedade. A solução final desta batalha ainda está na mão do nosso comandante da barca terrestre, o nosso irmão e mestre Jesus. Enquanto isso, enquanto eles não foram convocados para outros afazeres, eles resolveram descer para visitar as entidades que trabalhavam no bem. E eles começam primeiro por um hospital público, cujo volume de enfermos e sofredores era grande. Grande também era a indiferença daqueles que estavam lá para tratá-los. O que o autor está colocando aqui não é muito diferente da realidade que nós conhecemos. Lamentavelmente, independente de momento de pandemia ou não,
nós vemos nos telejornais a quantidade de doentes que ficam pelos corredores, à espera, às vezes horas, à espera de um atendimento, à espera de uma atenção, à espera de um carinho, e a indiferença daqueles que estão para cuidar, para salvar, é muito grande. A maioria daqueles enfermos se encontravam num corredor estreito e estava cheio. E eles percebem que todos, ou uma grande maioria, tinha quadros de perturbação espiritual, desde obsessão simples, subjugações e vampirizações, que eram aqueles espíritos que necessitam das energias vitais. Enfim, o processo de influenciação era muito grande da parte do lado espiritual. Só que a equipe física não podia ver, mas aquela equipe que estava lá visitando aquele hospital conseguiu perceber que tinha um número de pacientes e um número ainda maior de espíritos acompanhando esses pacientes. Chama a atenção deles um senhor de 60 anos que estava sentado numa cadeira de rodas, banhado de suor, acompanhado pela sua mulher com graves problemas cardíacos, cuja esposa suplicava por atendimento. Imagine o desespero. O marido passando mal, suando, aquela sudorese já de quem está com uma arritmia cardíaca grande, e ela suplicava por atendimento. Uma enfermeira com uma má vontade muito grande justifica que o médico ainda não havia nem chegado e que ela sugeria que procurasse um outro hospital, porque ali não teria condições. Eles então, a equipe espiritual, se aprofunda nas observações e percebe que ao lado do cardiopata está um espírito feroz, que lhe houvera atado correntes magnéticas, apertando o tórax, tentando asfixiá-lo. O olhar do vingador buscava hipnotizar o paciente, sugerindo-lhe mentalmente ideias suicidas, ideias de suicídio como solução. Neste momento, o senhor, então, sem forças para reagir, desmaia. Estabeleceu-se, então, um pânico, uma gritaria que alguém estava morrendo sem socorro. O enfermeiro que caminhava ao lado por aquele estreito corredor correu em auxílio do paciente e começou a massagear o tórax, evitando assim que ele viesse a falecer. Do lado dele estava o espírito, que estava exultava de contentamento, ele estava feliz ao ver a cena. Então, ele aperta com as correntes magnéticas e o doente desmaia. O enfermeiro vem massageando e, neste mesmo momento, a mulher suplica em prece ajuda ao pai. Pede para que o pai espiritual interceda. E logo a sua prece foi atendida. A equipe estava lá, e aí doutor Ivon Costa, que é um dos companheiros do autor espiritual, começa a ministrar passes e começa a ministrar energias, bioenergias, para poder liberar as energias que carregavam o cerne da doença. Então, a gente fica pensando que muitas vezes o doente não se recupera, não é só porque o tratamento físico não está acontecendo, é porque os amigos espirituais inviabilizam a ação desse tratamento. Olha para você ver, o número de espíritos perturbados, sofredores, que acompanhavam os doentes, era tão grande quanto os que estavam encarnados. E
ainda estava cobrando, porque era um vingador. Então, à medida que a mulher pede e faz a oração, ajuda espiritual veio. Então, Ivone Costa começou a ministrar essa bioenergia para tirar esse cerne e trazer a energia revigorante para transmitir-lhe a vitalidade. Aos poucos, então, o doente vai saindo daquele quadro, voltando aos poucos, ainda com o olhar muito apavorado, e é conduzido para o CTI. Foi levado para o CTI. Após isso acontecer, e após esse momento da prece, eles, por contato mental, eles tentam travar uma conversa com o espírito feroz que estava ao lado do doente. E ele começa a disparar queixas amargas. Por incrível que pareça, trata-se de meu filho único, homem de poucas haveres que eu era, vítima de asma desde a infância. Há cerca de mais ou menos 30 anos, eu tive uma daquelas crises terríveis. E ele, desejando apoderar-se dos meus bens, durante uma crise de dispneia, o infame pegou um travesseiro de plumas e eu, naquela dificuldade em respirar, fui sufocado com o travesseiro por ele. Ninguém viu, ele voltou o corpo ao local normal, na posição normal, e também ninguém se deu conta, porque como era conhecido o quadro de asma que ele tinha, o quadro que de falta de, com essa dificuldade respiratória que ele tinha, foi dado como vítima da própria asma. No dia seguinte, ele ficou enlouquecido ao ver ele fingindo chorar a morte do seu progenitor. E ele jurou vingança. Ele jurou vingança e vem fazendo isso de uma forma com critérios nos últimos 5 anos, quando ele começou com problema cardíaco. Talvez vítima do próprio remorso e da sua perversidade. E desde esses 5 anos, desde que começou esse problema cardíaco, eu não dei mais sossego para ele. E não vou dar até que ele venha para cá e eu possa me vingar. Gente, que tristeza. Pensar no quão grande é a inversão de valores, onde você prefere matar por alguns poucos tostões, que podem não ser poucos ou não, mas pelo bem material. E era isso que estava acontecendo naquele corredor daquele hospital. O amigo Ivon fica então sensibilizado com o drama e tenta conversar com ele, mas ele se mostra totalmente desinteressado. A semelhança de uma serpente que fica vigiando a sua vítima para dar o bote certeiro, ele não arredou o pé ao lado do doente. Então, a prece foi possível um enfraquecimento das suas forças, mas ele estava ali do lado. E aí o autor espiritual faz uma observação, que quando os servidores da saúde compreenderem o grande compromisso assumido com o próximo doente, despertando para a realidade espiritual e permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, os hospitais serão transformados em templo de misericórdia e saúde integral. Olha, por que isso? A doença, ela nasce no psíquico e resvala na carne. Então, ela começa no psíquico. Este caso que ele relata começou, muito provavelmente, talvez até pelo próprio remorso de ter assassinado o pai.
e começou a resvalar no coração. Então, quando os servidores que resolveram abraçar essa causa, que resolveram estar à frente, os médicos, os enfermeiros, perceberem que se vincularem o tratamento à oração, à caridade, à inspiração, os hospitais serão um grande local de misericórdia e saúde integral. Integral, porque não serão saúde apenas física. Nós já temos alguns estudos na USP, nós já temos algumas universidades que estão fazendo tratamentos espirituais. Recentemente saiu um estudo, inclusive no jornal, comprovando que alguns pacientes que recebiam passe e outros que não recebiam passe, todos com a mesma patologia. E já foi porque tudo isso precisa ser quantitativamente analisado. E a melhora daqueles que receberam os passes foi muito maior do que aqueles que não receberam. Então, assim, já está começando a ter essa visão, ainda pequena, mas já está começando. Já estão começando a entender do cuidado, de ter que cuidar dos doentes físicos e espirituais. E eles também acompanham muitos médicos, enfermeiros e familiares que também procuravam minimizar o sofrimento daqueles que lá se encontravam. Então, tinham aqueles que eram indiferentes, mas também tinham aqueles que têm muito boa vontade. E a gente sabe que, felizmente, essas equipes, principalmente agora, neste momento, tem muita gente com boa vontade, tem muita gente envolvida, tem muita gente que faz não o trabalho, que faz muito mais além do que o trabalho exige. Porque o doente, o próprio paciente, é aquele que está à espera de que alguém faça algo por ele. Então, a entender que aquele que está lá é um necessitado e envolvê-lo com atenção, envolver com carinho. Eu recentemente tive uma oportunidade em família de vivenciar isso. E felizmente nós tivemos grandes amigos que estenderam a mão e nos ampararam e nos auxiliaram no hospital, felizmente. E depois desta visita ao hospital, eles vão seguir para um lar de meninas, dirigidos por uma ONG, onde o amor se faz presente. Constataram que o primeiro passo para o bem é a transformação moral da criatura humana, para melhor, superando as más inclinações e adotando comportamentos saudáveis. Este lar era administrado por uma senhora católica muito dedicada ao bem, que abraçou a causa daquelas meninas, que eram órfãos físicas, mas de mães e de pais que não estavam presentes, mas que tinham o envolvimento, o carinho, o comprometimento desta senhora. Então, eles constatam que a partir da modificação dela, moral, que ela conseguiu exteriorizar e fazer o bem. Porque eu penso que a caridade, o exercício do bem, ele é um exercício ainda para nós, que ainda não temos isso de uma forma geral, de uma forma natural, como um Chico, como grandes nomes, como uma Madre Teresa, como o próprio Divaldo, que mantém a mansão do caminho, enfim, aqueles grandes que fazem naturalmente o bem. Então, se ainda não temos condições de fazer, podemos nos transformar fazendo por exercício, para que isso nos transforme. Porque a partir do momento que eu me transformo, eu consigo realmente minimizar e auxiliar a quem está à minha volta. Então, eles constatam que os primeiros passos para a vitória é a transformação moral da criatura humana. E aí ele completa: a grande batalha não é com o outro. A grande batalha é para conosco.
A grande batalha é comigo mesmo. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim ainda um homem velho, um homem com muitas mazelas, ainda sou muito reagente. Então, transformar isso de fora para dentro é impossível. Precisa ser de dentro para fora. No início do nosso estudo da transição planetária, nós chegamos à conclusão que a transformação, a transição planetária vai ocorrer, mas ela precisa ocorrer sobremaneira íntima em nós mesmos, primeiro. Há uma necessidade muito grande, e ele fala. A grande batalha é de travar nas paisagens íntimas de cada qual, a fim de que se opere a instalação do amor, da verdade e dos sentimentos. Os verdadeiros adversários não são os outros, somos nós mesmos. Depois, eles vão para uma outra visita. Eles vão para um lar de idosos. Olha que interessante. Neste lar de idosos, havia um estudo diário do Evangelho, com carinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, com carinho fraternal, com simplicidade, eles deixavam transparecer a consciência do dever bem cumprido. Quando você encontra um lar de idosos, que muitos são abandonados, outros têm a própria degeneração da idade, acolhidos pelo amor maior, envolvidos pela possibilidade de uma renovação diária, porque o Evangelho é um código de ética, de estética e de conduta moral. Então, ainda que muitos não conseguissem nem assimilar todo o conteúdo do estudo, até pelo próprio estado senil, mas conseguem assimilar quem estava com eles, quem o acompanham. A gente sabe que nós o tempo inteiro permutamos energias com muitos espíritos. Temos aqueles que participam diretamente, como foi o caso do citado no hospital, aquelas obsessões, aquelas subjugações, aqueles acompanhamentos, aquelas obsessões e até vampirizações. Se beneficiar deste momento de leitura do Evangelho. Nossa, eu achei muito interessante porque diário, eu frequentei uma casa espírita na minha cidade, em Pinhal, e ela tinha ao lado, tinha junto, associado ao centro espírita, um sanatório. E para que a gente pudesse receber os fundos do SUS, não podia ter nenhum cunho religioso, mas era do centro, o sanatório era do centro espírita, mas precisou tirar esse cunho de religião e ser como se fosse igual ao Estado, né, laico, para poder receber as informações, as doações. Mas tinha uma equipe que semanalmente, aliás, eram 4 equipes que semanalmente iam aplicar passes neles. Eu imagino que era como se fosse uma gota no oceano, já que muitos dos processos, muitos das patologias que estavam lá, nada mais eram que processos obsessivos. Mas eles, lamentavelmente, não podiam fazer mais. Então, era feita uma prece no centro, uma leitura no centro, e lá eles saíam para poder aplicar o passe. Isso era permitido. Mas a gente sabe que a hora que essas instituições todas começaram a trabalhar com esse teor, a cura será muito mais rápida. Eles foram recebidos pelo irmão Aurélio, antigo fundador, já desencarnado, que fundou esse lar de idosos e que, ao desencarnar, continuou trabalhando com esses idosos. Que interessante, né? No plano espiritual. Em seguida, eles foram para uma outra casa de repouso para doentes em convalescência. Como que funcionava isso? Pela descrição que dá no livro, eu entendi que funcionava como se fosse aqui a Viva a Vida.
Então, eles eram doentes de cirurgia, eram doentes de tratamento, e eles não tinham aonde ficar. Então, eles ficavam nesta casa que eles chamam de casa de repouso. Um pouco diferente do Viva a Vida, porque o Viva a Vida ainda não tem leitos, parece que agora eles conseguiram uns leitos aqui em Varginha, mas eles ficam só durante o dia, que eles recebem o lanche, recebem o apoio, para poder dar sequência ao tratamento de câncer. Então, nesta casa de repouso, eles tinham, além dos procedimentos que eles ficavam lá para se restabelecer dos procedimentos médicos, eles ainda recebiam terapêutica espírita, como passes, água fluidificada, psicoterapias evangélicas e casos de desobsessões. Então, novamente, a terapêutica do espírito. O sanar é a mina da doença, ou seja, a origem da doença. Eles trabalhavam com todas essas terapêuticas para que o tratamento físico fosse mais eficiente. E ele diz: já existe casas hoje onde existe a solidariedade, o respeito e o amor ao próximo, mostrando que a humanidade está se encaminhando, que terá certamente condições de estar pronta para este mundo de regeneração, onde o bem irá instalar em nossos corações. Diante de tantas dificuldades, diante de tanto sofrimento, quando a gente tem informações desses missionários do bem e que conseguem fazer totalmente diferente do que é proposto, fazer algo mais envolvendo respeito, amor, carinho ao próximo, a gente se anima em pensar que realmente isso já está acontecendo. Em meio a tanta desolação, em meio a tanta coisa que olhamos, que nos desanimamos, que ficamos muitas vezes até descrentes. Como será que vai ser esse processo de regeneração? Parece que muitas vezes a gente ainda está tão distante, quando no primeiro caso a gente percebe a negligência dos órgãos governamentais, que muitas vezes afanam o dinheiro da saúde pública, deixando o estado que está, esses hospitais. A gente se depara com a corrupção, em meio da pandemia, quanta coisa, dinheiro e verba desviadas, a gente fica descrente da humanidade, mas não podemos desanimar, não. Também tem aquela centelha do bem e que já está produzindo os seus frutos, mostrando sim que nós temos condições e precisamos trabalhar para isso, principalmente neste processo de transformação. Eles também visitaram alguns lugares ainda onde a droga ainda vigora. Quadras da cidade, jardins públicos, e puderam ver o quadro desolador, inclusive de crianças que já se entregavam ao crack e que já apresentavam algumas desordens cerebrais. E aí ele relata: enquanto nós não buscarmos no caminho do bem, voltados para Deus, estaremos ainda iludidos com os prazeres da carne, achando que o dinheiro, o poder, a riqueza, os vícios de todos os níveis poderá trazer a felicidade e a paz para o nosso espírito. Enquanto nós não percebemos isso, que existe essa inversão de valores, uma supervalorização do estado material, onde o estado material deveria ser apenas uma passagem, e valorizarmos o estado que prevalece, o estado íntimo, o estado de mudança, o estado de reforma, o estado de amor, de caridade, que esses são valores que realmente podem nos trazer felicidade. Não essa felicidade daqui, porque aqui não teremos felicidade. Não enquanto estivermos buscando essas felicidades
fugazes, efêmeras, que não trazem felicidade de forma alguma. Só o caminho voltado para Deus poderá trazer a felicidade, sem mesclas, e paz de espírito para todos nós. E aí, então, eles finalizam a paisagem humana, eles finalizam sinalizando que na paisagem humana, sempre agônica, desperta sentimentos de compaixão e misericórdia, levando todos naquele momento a uma oração intercessória em favor de todos. No capítulo anterior, a gente achou que seria já no próximo, que seria esse, o de hoje, a batalha com o Eliaquim. O título era Batalhas Difíceis, inclusive eu mesmo não me lembrava como é que tinha sido. Mas ficamos para o capítulo seguinte e último capítulo, que aí sim nós vamos encerrar. Deixa eu só colocar aqui a bateria que está acabando. Nós vamos encerrar este livro e vamos ver o que dá em sequência. Agora, podemos abrir para os comentários, para as observações, fiquem à vontade. Vocês sempre estão quietinhos, não tem nada que queiram sinalizar. Tranquilo, então? Fiquem à vontade, se quiserem. O tempo é exatamente para que a gente possa aproveitar e fazer algumas considerações. Bom, então, a semana que vem nós finalizamos com preparativos para a conclusão do labor, que é o capítulo 22 e último deste livro. Vamos fazer então a nossa prece, já que não temos. Nossa, não quer carregar no computador. Mas acho que vai aguentar ainda para a gente fazer. Acho que vai aguentar para fazer a prece, mas eu consegui conectar. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, agradecer a oportunidade em teu nome. Agradecer, Senhor, os seus ensinamentos, a doutrina que tanto nos esclarece e nos ilumina. Mestre amado, pedimos que, se permitido for, derrame por toda a humanidade que se encontra sedenta do seu amor, sedenta do seu olhar compassivo. Senhor, muitos ainda não conhecem, muitos ainda caminham no vale das sombras. Pensemos nesses irmãos e gostaríamos humildemente de envolvê-los nessas vibrações de paz, de energia e de tranquilidade. Mestre amado, se permitido for, que esta paz que nos envolve possa atingir aos companheiros que não puderam estar aqui, neste momento, reunidos, mas que por alguma forma estão envolvidos nas emanações fluídicas do grupo. Pensemos também nos nossos familiares e amigos e rendemos graças a Deus por tão pouco que doamos e pelo muito que recebemos. Obrigada pela sua luz. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois que vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Graças, Senhor Jesus. Está encerrado o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, viu?